Meus amigos, eu quero fazer uma pergunta esta noite. Uma pergunta que talvez muitos de vocês já se fizeram no silêncio do seu coração, mas nunca ousaram dizer em voz alta: e se o progresso que tanto celebramos for uma armadilha? E se o caminho brilhante que estamos trilhando, cheio de luzes, telas e promessas, estiver, na verdade, nos levando para a beira de um abismo? Pensem comigo. Olhem ao redor, olhem para a palma da sua mão. Alguma vez na história, a humanidade se sentiu tão poderosa, tão dona do seu próprio destino. Nós nos tornamos os titãs do nosso tempo. A saudade, que antes era aplacada por cartas que demoravam semanas para chegar hoje, é aliviada instantaneamente por um rosto sorrindo numa tela a milhares de quilômetros de distância. A ignorância, que por séculos foi a condição natural do homem, foi vencida. Carregamos no bolso um aparelho que nos dá acesso a todo o conhecimento já produzido, a todas as bibliotecas, a todas as enciclopédias. Uma criança hoje, com um simples toque, pode aprender sobre as estrelas, os oceanos profundos ou as civilizações antigas. Nós olhamos para as doenças que ceifaram a vida dos nossos avós e as transformamos em condições crônicas tratáveis. Prolongamos a vida, adiamos a velhice e, em laboratórios secretos e silenciosos, os homens mais brilhantes da nossa geração já não se contentam em curar, eles sonham em vencer a própria morte. Eles buscam o código da imortalidade, a chave para uma existência sem fim criada e controlada por nós mesmos. Nossas casas nos obedecem. Falamos com as paredes e as luzes se acendem. Pedimos uma música e o som preenche o ambiente. O mundo se curva à nossa vontade, aos nossos desejos. Estamos construindo máquinas que não apenas calculam, mas que pensam. Máquinas que aprendem, que criam arte, que escrevem poesias. Máquinas que nos conhecem melhor do que nós mesmos, que preveem o que queremos antes mesmo que o nosso coração o deseje. Sentimos-nos invencíveis. Sentimos-nos seguros. Sentimos-nos, se formos honestos, um pouco como deuses. Mas aqui está a pergunta que ecoa no vazio. Se somos tão poderosos, por que nos sentimos tão frágeis? Se estamos mais conectados do que nunca, porque a solidão se tornou a epidemia silenciosa da nossa geração, porque com acesso a tanto entretenimento, a tanta distração, a angústia e a ansiedade se tornaram as companheiras constantes de tantos corações. Porque com tanta riqueza e conforto sentimos um vazio que nada parece preencher. Há algo de errado nesta equação. Há uma peça faltando neste quebra-cabeça glorioso. E eu acredito com todo o meu coração que a resposta não está no futuro, mas no passado mais antigo da humanidade. A palavra de Deus, no livro de Gênesis, nos conta uma história. Não é uma fábula, é um diagnóstico da alma humana. Homens cheios de sua própria capacidade, de sua própria tecnologia, se reuniram numa planície chamada Sinar. Eles olharam uns para os outros, viram sua força, sua unidade e disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre. Uma torre tão alta que seu topo alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Prestem atenção no coração por trás dessas palavras. O objetivo não era apenas moradia, era glória, para que nosso nome seja famoso. O objetivo não era apenas comunidade, era
autossuficiência, para que não sejamos espalhados. Era a declaração de independência do homem. Era a humanidade em uníssono, dizendo a Deus: nós não precisamos de ti. Nós temos a tecnologia, nós temos a unidade, nós temos a ambição. Nós seremos o nosso próprio Deus. Nós construiremos nosso próprio céu aqui mesmo na terra. Hoje, meus amigos, os tijolos são diferentes. Não são feitos de barro e betume. São feitos de dados, de algoritmos de inteligência artificial e de realidade virtual. A torre não é de pedra erguendo-se fisicamente para o céu. É uma rede invisível, uma estrutura digital que envolve o globo, conectando tudo e todos num sistema único. E os construtores, os arquitetos desta nova era, os grandes visionários da tecnologia, nos fazem a mesma promessa de Sinar. Eles nos prometem um futuro utópico, um mundo sem dor, sem ignorância, sem solidão. Talvez até sem morte. Um paraíso construído pela genialidade humana. Eles nos oferecem um nome, uma identidade digital, uma fama medida em curtidas e seguidores. Eles nos oferecem uma unidade baseada em redes e plataformas, uma forma de não sermos espalhados, de estarmos sempre conectados, sempre presentes, sempre vistos. É o mesmo projeto, a mesma soberba, a mesma ambição, a mesma tentativa de alcançar o céu com as nossas próprias mãos. Mas a Bíblia, que não muda com as eras, nos lança um aviso solene, uma verdade que ecoa através dos séculos com uma clareza assustadora. O orgulho precede a destruição, o espírito altivo a queda. Provérbios 16, 18. Esta noite, eu os convido a olhar para além do brilho das telas. Eu os convido a questionar a grande ilusão do nosso progresso. Porque precisamos entender com urgência que a magnífica torre que estamos erguendo com tanto orgulho não é um monumento ao nosso brilhantismo. Ela pode ser, na verdade, o palco do nosso maior e mais iminente julgamento. Será que estamos, sem perceber, repetindo o erro mais antigo da humanidade? Antes de mergulharmos fundo no coração da rebelião mais antiga da humanidade, eu quero te fazer um convite. Se a mensagem até aqui já começou a acender uma luz na sua mente, a fazer sentido de uma forma que você não esperava, eu peço que você digite "eu". Estou ouvindo aqui nos comentários. Não é por mim, é para que você mesmo declare que seu espírito está aberto. E se você sentir que alguém que você ama precisa ouvir isso, não hesite em compartilhar. Fique comigo até o final, pois o que vamos descobrir juntos pode mudar a forma como você enxerga o mundo para sempre. Na primeira parte, nós ficamos diante de uma pergunta inquietante. Será que com toda a nossa tecnologia e progresso, estamos apenas repetindo o erro mais antigo da humanidade? Para responder a isso, não podemos apenas olhar para a altura da torre. Precisamos descer até os seus alicerces. Precisamos entrar no coração dos seus construtores. A Bíblia é um livro que se importa profundamente com o coração, com a motivação por trás de cada ato. E o pecado de Babel, meus amigos, não estava nos tijolos, estava na intenção. Vamos voltar para aquela planície em Sinar. Imagine a cena: a humanidade unida por uma só língua, cheia de potencial. Eles tinham a tecnologia, aprenderam a queimar tijolos e a usar betume como argamassa. Eles tinham a organização. Eles tinham um propósito. Mas qual era esse propósito? A palavra de Deus nos revela o projeto em duas frases curtas, mas que são como duas colunas
que sustentam toda a rebelião humana. A primeira coluna, e assim nos tornaremos famosos. Ou, em outras traduções, façamos para nós um nome. Parem e pensem no peso disso. Fazer um nome. O que isso significa? Significa construir uma identidade, uma reputação, um legado que seja nosso. É o grito da alma humana por significado. É o desejo profundo de não ser esquecido, de importar, de deixar uma marca no mundo. E esse desejo, em sua origem, não é mau. Foi o próprio Deus quem colocou em nós o anseio pela eternidade. Mas o pecado distorceu esse desejo. Em vez de encontrarmos nosso nome e nosso propósito nele, em sermos conhecidos por aquele que nos criou, nós decidimos que faríamos nosso próprio nome. Seríamos os autores da nossa própria história, os heróis da nossa própria lenda. Era um ato de divórcio espiritual. Era o homem dizendo ao seu Criador: a glória que tu mereces, eu a quero para mim. O reconhecimento que pertence a ti, eu o reivindico. Era a busca por uma identidade separada de Deus. Agora, abram os olhos e vejam. Existe alguma descrição mais precisa da nossa cultura atual? Nós vivemos na era do fazer um nome. Nós chamamos isso de marca pessoal. A tecnologia nos deu a maior plataforma da história para construir nosso próprio monumento. As redes sociais se tornaram o grande palco onde cada um de nós tenta fazer seu nome ser famoso. Nós, cuidadosamente, selecionamos as melhores fotos, as frases mais inteligentes, as experiências mais incríveis. Criamos um eu digital, uma versão editada e melhorada de nós mesmos e a oferecemos ao mundo em troca de aprovação, de validação de um nome. A vida se tornou uma performance. Medimos nosso valor pelo número de curtidas, de seguidores, de visualizações. Sentimos uma pequena onda de euforia quando somos notados e uma pontada de desespero quando somos ignorados. Jovens entram em depressão porque o nome que eles estão tentando construir não é tão famoso quanto o de outros. A ansiedade de se comparar, de competir por atenção, tornou-se a trilha sonora das nossas vidas. É a mesma ambição de Babel, mas agora ela não está sendo construída com tijolos numa planície, mas com pixels e posts no coração de bilhões de pessoas. Que tipo de nome estamos construindo? Um nome baseado na aparência, no sucesso, na popularidade. Um nome frágil que pode ser destruído por um comentário de ódio, por uma mudança de algoritmo ou simplesmente pelo passar do tempo. É um nome vazio que não preenche o eco que sentimos por dentro. É a mesma busca de Babel, glória para o homem e não para Deus. E essa é a primeira e mais poderosa coluna que sustenta a nossa torre moderna. Mas havia uma segunda coluna. Eles disseram: e assim não seremos espalhados pela face de toda a terra. Esta segunda frase revela o segundo pilar da rebelião, a busca por segurança e unidade. Mas uma segurança e uma unidade criadas por nós mesmos nos nossos próprios termos. A ordem original de Deus para a humanidade, lá em Gênesis, era: sejam férteis, multipliquem-se, se encham a terra. Gênesis 1:28. Era uma ordem para se espalhar, para explorar, para cultivar o mundo que ele havia criado, sempre dependendo dele. Mas o povo ensinar disse: não, nós não vamos nos espalhar.
Nós vamos nos concentrar. Nós vamos ficar juntos aqui sob o nosso controle. Havia medo por trás dessa decisão. O medo do desconhecido. O medo de serem vulneráveis. O medo de dependerem de um Deus que eles não podiam ver ou controlar. Então, eles decidiram criar seu próprio sistema de segurança. A cidade e a torre seriam o centro do seu poder, o símbolo da sua unidade. Seria um império centralizado, um governo mundial, um sistema que garantiria que eles nunca mais estariam à mercê do caos ou da vontade de Deus. Era o homem tentando construir uma fortaleza contra a sua própria finitude. Era a busca por uma unidade horizontal de homem para homem, que eliminava a necessidade de uma conexão vertical do homem com Deus. E hoje, olhem para a nossa torre digital. Qual é a sua maior promessa conexão? Unidade global. A aldeia global, onde não há mais fronteiras, onde todos estamos interligados. A tecnologia nos promete um mundo onde nunca mais estaremos sozinhos, onde nunca mais seremos espalhados. Através das redes dos sistemas financeiros globais das plataformas de comunicação, estamos construindo o sistema centralizado mais complexo e abrangente que a humanidade já sonhou. Nós entregamos a nossa segurança a esse sistema. Confiamos nossos relacionamentos, nosso dinheiro, nossa saúde, nossa informação, nossa própria identidade a servidores e nuvens que não entendemos completamente. Acreditamos que com dados suficientes com algoritmos inteligentes, o bastante, podemos prever e controlar tudo. Podemos eliminar o risco, a incerteza, a vulnerabilidade. Podemos criar uma sociedade perfeitamente gerenciada, segura e unificada. É a mesma promessa de Babel. Uma unidade forjada pela tecnologia humana, não pelo Espírito de Deus. Uma paz baseada no controle, não na rendição. Uma segurança que vem do sistema, não do Salvador. O projeto de Babel era, em sua essência, um projeto humanista. Ele declarava que a humanidade por si só tem as respostas, que juntos com nossa inteligência e cooperação podemos resolver qualquer problema. Podemos criar o paraíso na Terra sem a necessidade de uma intervenção divina. E esta, meus amigos, é a grande mensagem sussurrada pelos profetas da tecnologia hoje. Eles não se veem como rebeldes, mas como salvadores. Eles genuinamente acreditam que estão construindo um mundo melhor. Eles nos oferecem um evangelho alternativo, o evangelho da tecnologia. Um evangelho que diz que a salvação não vem pela cruz, mas pelo código. Que a redenção não é um ato de graça divina, mas uma atualização de software. Que a vida eterna não é uma promessa de Deus, mas um problema de engenharia a ser resolvido. Eles olham para a humanidade e veem um sistema operacional que precisa ser otimizado. Eles olham para o sofrimento e veem um bug que precisa ser corrigido. Eles olham para a morte e a veem como a fronteira final a ser hackeada. O profeta Isaías, há milhares de anos, ouviu o coração arrogante do rei da Babilônia, o herdeiro espiritual de Babel, dizendo: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, me assentarei no monte da Assembleia, serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 13, 14. Essa não é apenas
a ambição de um rei antigo. É a filosofia que pulsa no coração de silício da nossa era. É a ambição de apagar a linha entre o Criador e a criatura, de nos tornarmos semelhantes ao Altíssimo, através da nossa própria força. E assim, as duas colunas de Babel estão firmemente plantadas no solo da nossa geração, a busca pela glória do nosso próprio nome e a busca por uma segurança e unidade fabricadas por nossas próprias mãos. É um projeto de rebelião tão antigo quanto o tempo, mas vestido com as roupas brilhantes da modernidade. É a mesma serpente do Jardim do Éden, agora não mais sussurrando: "Vocês serão como Deus", para uma mulher, mas transmitindo essa mesma mentira em alta definição para bilhões de almas, prometendo um poder que parece real, uma sabedoria que parece infinita e uma vida que parece eterna. E o perigo é que desta vez, muitos de nós estamos acreditando. A torre está subindo mais alta e mais rápido do que nunca. E poucos estão parando para perguntar o que acontecerá quando Deus decidir descer para vê-la. Antes de continuarmos, quero que você faça uma pausa. Olhe por um instante para a tela através da qual você me ouve agora. Apenas olhe para ela. Se esta mensagem, até este ponto, já começou a fazer você enxergar essa tela, esse aparelho de um jeito um pouco diferente, eu quero que você escreva: "Meus olhos se abriram aqui nos comentários, não para os outros verem, mas como uma declaração para si mesmo, um marco de que você está disposto a enxergar além da superfície." Fique comigo, porque agora vamos identificar os altares que construímos em nosso dia a dia, muitas vezes sem nem perceber. Se nós entendemos, como vimos na última parte, que o projeto da nossa era é o mesmo projeto de Babel, a busca pela glória do homem e por uma unidade sem Deus, então, precisamos fazer a próxima pergunta lógica: quem está liderando essa construção? Toda torre de rebelião, toda forma de adoração, precisa de seus líderes espirituais. Precisa de seus sacerdotes. Nos tempos antigos, era fácil identificá-los. Eram homens que usavam vestes cerimoniais, que subiam a altares de pedra e ofereciam sacrifícios de animais a ídolos de madeira, a Baal, a Asserá, a Moloch. Suas funções eram claras. Mas o inimigo de nossas almas é sutil. Ele não repete as mesmas estratégias. Ele as moderniza. Ele as disfarça. Os sacerdotes de hoje não usam túnicas. Eles usam camisetas básicas, calças jeans e tênis caros, mas discretos. Eles não falam de púlpitos de madeira em templos antigos. Eles falam de palcos minimalistas em grandes conferências que são assistidas por milhões de pessoas online. Seus títulos não são sumo sacerdote ou oráculo. Seus títulos são CEO, inovador, visionário, gênio, filantropo. São os bilionários da tecnologia, os arquitetos do nosso futuro digital. E quer percebamos ou não, uma grande parte do mundo olha para eles em busca de orientação, de esperança e, em última análise, de salvação. Pensem bem. Quando surge um grande problema no mundo, uma crise de saúde, uma crise climática, a pobreza, para quem as massas se voltam em busca de uma solução, cada vez menos para Deus e cada vez mais para esses homens. Esperamos que eles, com sua riqueza quase infinita e sua inteligência genial, encontrem a solução.
Acreditamos que um novo algoritmo, uma nova plataforma, uma nova descoberta financiada por eles irá nos redimir. Eles se tornaram os profetas de uma nova religião. Uma religião que não tem nome oficial, mas que poderíamos chamar de tecnicismo. O que é o tecnicismo? É a fé cega e devota na capacidade humana de resolver todos os seus problemas através da tecnologia. É a crença de que não precisamos da graça, precisamos de dados. Não precisamos de redenção, precisamos de realidade virtual. Não precisamos do Espírito Santo, precisamos de inteligência artificial. Esses novos sacerdotes nos pregam um evangelho. Eles falam de um futuro onde a inteligência artificial eliminará o trabalho penoso e criará uma era de lazer e criatividade para todos. Falam de um futuro onde a biotecnologia não apenas curará doenças, mas nos melhorará, nos fará mais fortes, mais inteligentes, mais longevos, seres humanos 2.0. Falam de um futuro onde poderemos fazer o upload de nossas consciências para a nuvem e viver para sempre. Falam do metaverso, uma nova realidade, um novo céu digital que podemos criar e controlar, um lugar livre das dores das limitações e das decepções deste mundo caído. É uma promessa de paraíso, mas um paraíso construído por nós. É a promessa da serpente no jardim, atualizada para o século XXI. Vocês serão como Deus. E milhões de pessoas estão aceitando essa promessa. Estão colocando sua fé, sua esperança e seu futuro nas mãos desses homens e nos sistemas que eles constroem. E toda religião, como sabemos, precisa de seus altares, precisa de lugares de adoração, de pontos focais para a devoção. Os altares da nossa era não são feitos de pedra e ouro. Eles são mais acessíveis, mais íntimos. Na verdade, a maioria de nós carrega o seu altar pessoal no bolso. Sim, o altar moderno é a tela brilhante do nosso celular. É a tela do tablet, do computador, da televisão inteligente. São os portais através dos quais nos conectamos com o sistema, com a nova torre. E o que fazemos diante desses altares? Nós nos curvamos, literalmente. Observe a postura de uma pessoa olhando para o celular. A cabeça está baixa, o pescoço curvado, o olhar fixo devoto. É uma postura de reverência, é a mesma postura que um adorador teria diante de um ídolo em um templo antigo. E nesses altares, nós oferecemos sacrifícios. Não sacrifícios de pombos ou cordeiros. Oferecemos sacrifícios muito mais valiosos. O primeiro sacrifício que oferecemos é a nossa privacidade. Nós entregamos voluntariamente os detalhes mais íntimos da nossa vida no altar da conveniência e da conexão. O sistema sabe onde estamos, com quem falamos, o que compramos, o que tememos, o que desejamos em segredo. Damos a ele nossas fotos, nossas conversas, nossos dados de saúde, nossas informações financeiras. E em troca de quê? De um serviço gratuito, de uma sugestão de produto, de um caminho mais curto no trânsito. Trocamos o tesouro da nossa vida privada por um prato de lentilhas digital. O segundo sacrifício é o nosso silêncio. Deus costuma falar no silêncio. Foi no silêncio do deserto que ele falou a Moisés. Foi no cicio tranquilo e suave que ele falou a Elias. Mas nós sacrificamos o silêncio no altar da conexão constante. Temos medo de ficar sozinhos com nossos próprios pensamentos. No momento em que um pingo de tédio
ou de quietude ameaça aparecer, nós imediatamente pegamos nosso altar portátil e o preenchemos com ruído, um vídeo, uma música, uma notícia, uma rolagem infinita de conteúdo que não nos alimenta em nada. Nós matamos os espaços vazios onde Deus poderia falar, onde nossa alma poderia respirar. E nos tornamos uma geração que perdeu a capacidade de ouvir a voz de Deus porque há barulho demais dentro de nós. O terceiro sacrifício, e talvez o mais perigoso, é a nossa verdade. Nesses altares digitais, cada um de nós se torna o centro do seu próprio universo. Os algoritmos, esses deuses invisíveis que governam o sistema, aprendem do que gostamos e do que não gostamos. E eles nos entregam um mundo feito sob medida para nós. Uma realidade personalizada. Nós só vemos as notícias que confirmam o que já acreditamos. Só interagimos com pessoas que pensam como nós. Começamos a viver numa bolha, numa câmara de eco, e chamamos isso de minha verdade. Sacrificamos a verdade, objetiva a verdade, que vem de Deus, no altar de uma realidade confortável e customizada. E assim, nos tornamos incapazes de dialogar, de ter empatia, de reconhecer que existe uma verdade maior do que a nossa própria opinião. O apóstolo Paulo, como se estivesse vendo nosso tempo com um binóculo espiritual, descreveu esse processo com uma precisão que chega a arrepiar. Ele escreveu na carta aos Romanos, pois eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram à criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Romanos 1:25. Estamos vivendo dentro deste versículo. Pegamos a criatura, a tecnologia, uma ferramenta que Deus em sua graça permitiu que a mente humana criasse, e a elevamos à posição de Criador. Nós a adoramos. Nós a servimos. Nós damos a ela o poder de moldar nossos filhos, de educar nossas famílias. Nós damos a ela o poder de definir nossa moralidade, de nos dizer o que é certo e o que é errado. Damos a ela o poder de nos dizer quem nós somos, de definir nossa identidade. Nós buscamos nos algoritmos a sabedoria que só pode ser encontrada na palavra de Deus. Nós buscamos nas redes sociais a afirmação que só pode vir do nosso Pai Celestial. Lembram-se da história do povo de Israel no deserto. Moisés subiu o monte para receber a lei de Deus. Ele demorou. E o povo impaciente e ansioso foi até Arão e disse: faça para nós deuses que vão à nossa frente. E eles pegaram o ouro que tinham, o derreteram e construíram um bezerro, um ídolo. Algo que eles podiam ver, tocar, controlar. E eles disseram: este é o seu Deus, ó Israel, que o tirou do Egito. E eles se prostraram, adoraram e ofereceram sacrifícios. Nós olhamos para essa história e pensamos: que povo tolo! Como puderam trocar a glória do Deus vivo por uma estátua de metal? Mas será que somos tão diferentes assim? Deus muitas vezes parece silencioso. Ele parece demorar. Suas respostas nem sempre são instantâneas. E nós, em nossa impaciência, em nossa necessidade de gratificação imediata, construímos nosso próprio bezerro de ouro. Um bezerro feito de silício e código de fibra óptica e lítio. Um Deus que nos responde na hora que está sempre disponível, que nos dá o que queremos, quando queremos. Um Deus que não nos pede santidade,
apenas nossos dados. Um Deus que não nos pede arrependimento, apenas nossa atenção. E nós dançamos ao redor desse ídolo. Celebramos cada novo lançamento, cada nova atualização, como se fosse uma nova revelação divina. E o Senhor, o mesmo Senhor que declarou no Monte Sinai, em meio a trovões e relâmpagos: não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura. Não te prostrarás diante delas, nem lhes prestarás culto. Ele observa em silêncio. Ele observa enquanto uma geração inteira, que teve mais acesso à sua palavra do que qualquer outra na história, se prostra diante de um bezerro de ouro digital, um ídolo que cabe na palma da mão. E o Senhor que disse pela boca do profeta Isaías: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Isaías 42, 8. Ele vê essa transferência de adoração. Ele vê nossos corações se desviando. E um Deus que é santo, um Deus que é zeloso pelo seu povo, não pode e não irá permanecer indiferente a isso para sempre. Os altares foram erguidos. Os sacrifícios estão sendo feitos. Os sacerdotes estão proclamando seu evangelho. A adoração está em pleno andamento e o céu está assistindo. Antes de prosseguirmos para o coração do que talvez seja a revelação mais chocante desta noite, eu preciso que você esteja totalmente presente. Desligue as outras abas, silencie as notificações. Se o que falamos até agora sobre os altares e sacrifícios modernos fez algum sentido para você, se você se reconheceu em algum momento, digite nos comentários a frase: Senhor, tem misericórdia de mim. Que isso seja uma oração, um reconhecimento humilde que abre as portas para o que Deus quer nos mostrar agora. O que vamos descobrir a seguir não é sobre o futuro, é sobre o presente, é sobre o julgamento que já começou. Quando nós ouvimos a palavra julgamento, o que vem à nossa mente, para muitos a imagem é de fogo e enxofre caindo do céu, como em Sodoma e Gomorra. Pensamos em terremotos, em pragas, em catástrofes visíveis e aterrorizantes. E sim, a Bíblia nos mostra que o julgamento de Deus pode se manifestar dessa forma. Mas essa não é a única maneira. Na verdade, uma das formas mais terríveis e eficazes do julgamento divino não é uma explosão externa, mas uma implosão interna. Vamos voltar mais uma vez para a Torre de Babel. Aqueles homens cheios de orgulho estavam construindo seu monumento à rebelião humana. O que nós esperaríamos que Deus fizesse? Talvez enviar um raio dos céus para pulverizar a torre. Talvez abrir a terra para engolir os construtores. Mas Deus não fez nada disso. A Bíblia nos conta algo muito mais profundo, muito mais engenhoso. Deus desceu para ver a cidade e a torre e disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Vinde, dissemos, e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua um do outro. Gênesis 11, 6, 7. Parem e meditem na profundidade disso. Deus não destruiu a obra das mãos deles. Ele neutralizou a fonte do poder deles, a unidade e a comunicação. O grande projeto de unidade humana, a primeira tentativa de globalização, ruiu não por uma força externa, mas por um colapso interno. A ferramenta que eles
usavam para cooperar, a linguagem, tornou-se de repente a fonte da sua divisão, da sua desconfiança, da sua frustração. Imagine o caos. O arquiteto gritando por mais tijolos e o operário lhe entregando água. A comunicação se tornou impossível. O projeto parou. A Bíblia diz que eles cessaram de edificar a cidade. E então, o próprio medo deles se realizou. Eles foram espalhados por toda a face da terra. O julgamento de Babel não foi uma destruição, foi uma confusão. E este, meus amigos, é um padrão que Deus usa repetidamente. Muitas vezes, o seu julgamento sobre um povo ou uma cultura não é enviar um inimigo de fora, mas permitir que o próprio veneno que eles cultivaram por dentro os consuma. Ele simplesmente os entrega às consequências naturais de terem se afastado dele. Agora, com esse entendimento, olhem para o nosso mundo. Olhem para a nossa torre digital. Nós criamos a maior, mais poderosa e mais instantânea ferramenta de comunicação que a humanidade já conheceu. A internet, as redes sociais, os aplicativos de mensagem. A promessa, lembra-se, era de que isso nos uniria, de que a tecnologia derrubaria as barreiras do preconceito da ignorância, de que, ao nos conectarmos com pessoas de culturas diferentes, nos tornaríamos mais empáticos, mais compreensivos. A promessa era de que teríamos, finalmente, a unidade que o povo de Babel tanto sonhou. Mas eu pergunto a você com toda a sinceridade, é isso que está acontecendo? Ou estamos vivendo exatamente agora a maior e mais profunda confusão de línguas da história da humanidade? Nós nunca estivemos tão conectados e nunca estivemos tão divididos. A confusão não é mais sobre idiomas diferentes. O problema hoje não é que um fala português e o outro fala inglês. O problema é que, mesmo falando o mesmo idioma, nós não nos entendemos mais. Nós não compartilhamos mais uma realidade comum. A própria noção de verdade foi despedaçada. Pense nisso. A tecnologia que deveria nos dar acesso a toda a informação do mundo, na verdade, nos aprisionou em bolhas. Os algoritmos que discutimos na última parte, aqueles deuses que nos servem, decidiram que a melhor forma de nos manter engajados em nossos altares digitais é nos mostrar apenas aquilo com que já concordamos. E o resultado? Nós nos tornamos surdos. Se você acredita em uma coisa, o sistema lhe mostrará centenas de artigos, vídeos e testemunhos que provam que você está certo. Se o seu vizinho acredita exatamente no oposto, o mesmo sistema mostrará a ele centenas de provas de que ele é quem está certo. Nós deixamos de ser uma sociedade que debate ideias para nos tornar tribos que defendem posições. E cada tribo olha para a outra e não vê um ser humano com uma opinião diferente. Vê um inimigo, vê um tolo, vê uma pessoa má. A comunicação que deveria ser uma ponte tornou-se uma arma. Usamos as palavras não para entender, mas para atacar. Não para construir, mas para destruir reputações. As redes sociais se tornaram campos de batalha, onde a raiva, o sarcasmo e o desprezo são as munições mais comuns. A empatia está morrendo. A capacidade de ouvir, de se colocar no lugar do outro, está se tornando uma habilidade rara, quase uma superpotência. O profeta Isaías, há mais de 700 anos, olhou para uma sociedade em decadência espiritual e a descreveu com palavras que parecem ter sido tiradas de um jornal de hoje
Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías 5:20. Isto é a confusão de línguas 2.0. É o julgamento da confusão em plena ação. Nós perdemos o nosso dicionário moral comum. Não concordamos mais sobre o que é o bem e o que é o mal, o que é a luz e o que são as trevas. Cada um se tornou o seu próprio árbitro da verdade, e o resultado é o caos, é a desconfiança que corrói a sociedade. Desconfiamos dos nossos governantes, da mídia, das instituições, dos nossos vizinhos e, às vezes, até da nossa própria família. Famílias inteiras foram divididas, pais e filhos que não se falam mais, amizades de uma vida inteira destruídas por causa de uma briga política numa rede social. A tecnologia que prometeu nos unir está, na verdade, nos atomizando, nos isolando em nossas próprias pequenas realidades, falando uma língua que só a nossa tribo entende. O grande projeto de unidade ruiu. Estamos todos gritando ao mesmo tempo, mas ninguém está ouvindo. Percebem a sutileza aterrorizante deste julgamento? Deus não precisou enviar um anjo com uma espada de fogo. Ele nem precisou desligar a internet. Ele simplesmente permitiu que a nossa própria criação, a torre que construímos com tanto orgulho, se tornasse o instrumento do nosso próprio castigo. A nossa sede por uma verdade personalizada, nossa adoração ao altar do eu, nossa recusa em nos submeter a uma verdade maior, a verdade de Deus, resultou nesta confusão. O apóstolo Paulo descreveu esse processo em Romanos, capítulo 1. Ele diz que quando os homens se recusam a dar glória a Deus, a primeira etapa do julgamento é que Deus os entregou. Ele os entregou à imundícia pelos desejos do seu coração. Ele os entregou a paixões vergonhosas. Ele os entregou a uma disposição mental reprovável. A frase "Deus os entregou" é uma das mais assustadoras da Bíblia. Não significa que Deus os forçou a pecar. Significa que Deus retirou a sua mão restritiva. Ele disse: "É isso que vocês querem. Vocês não querem a minha verdade, a minha ordem, a minha luz. Então fiquem com as consequências naturais da ausência dela. Fiquem com a confusão, com a escuridão, com a desordem que vocês mesmos escolheram." E é isso que vemos ao nosso redor. Uma sociedade cada vez mais confusa. Confusão sobre identidade. Confusão sobre propósito. Confusão sobre o que significa ser homem ou mulher. Confusão sobre o que é uma família. Confusão sobre o que é certo e o que é errado. E quanto mais conectados, estamos, mais isolados nos sentimos. Quanto mais informação recebemos, menos sabedoria parecemos ter. Este é o julgamento sutil. Ele não faz barulho. Ele não aparece nos noticiários da noite. Ele acontece dentro de nós, em nossas mentes, em nossos lares, em nossos relacionamentos. É o minar lento e constante das fundações da civilização, enquanto nós ainda estamos ocupados, distraídos, admirando a altura da nossa torre e postando fotos dela, maravilhados com as luzes e as cores, sem perceber que os alicerces já estão rachando. A Torre de Babel não caiu com uma explosão. Ela se tornou irrelevante. Ela se tornou um monumento à tolice humana
um lembrete de que qualquer projeto que tente unir a humanidade, excluindo Deus, terminará inevitavelmente em confusão e divisão. E a nossa torre digital, com toda a sua glória e poder, não é exceção. O julgamento não está vindo. Para quem tem olhos para ver, ele já chegou. E seu nome é confusão. Antes de seguirmos em frente, eu quero te pedir para fazer algo. Respire fundo. Apenas por um segundo, sinta o ar entrando nos seus pulmões. Agora, se a palavra confusão descreve de alguma forma o que você tem sentido por dentro ou o que tem visto no mundo ao seu redor, eu te convido a escrever aqui nos comentários. Jesus sê a minha clareza. Que esta não seja apenas uma frase, mas uma oração sincera do fundo da sua alma. Porque agora vamos sair da análise da sociedade para olhar para dentro do espelho, para o preço que cada um de nós está pagando nesta nova Babel. Na última parte, nós vimos como o julgamento de Deus sobre a nossa torre moderna não veio como uma explosão, mas como um processo sutil e devastador, a confusão. Uma confusão de línguas, de verdades, de identidades, que está desfazendo o tecido da nossa sociedade por dentro. Mas esse julgamento não é apenas algo que acontece lá fora, nas manchetes dos jornais ou nas discussões acaloradas das redes sociais. Esse julgamento tem um endereço, e esse endereço é o coração humano. É a nossa alma. A construção dessa torre, a adoração nesses altares digitais tem um custo. E o preço que estamos pagando é infinitamente maior do que a mensalidade da internet ou o valor do nosso aparelho celular. O preço é a nossa própria alma. Para entendermos isso, precisamos voltar mais uma vez à primeira rebelião. A primeira torre, o Jardim do Éden. Qual foi a promessa que a serpente sussurrou para Eva? A promessa que a fez duvidar da bondade de Deus e estender a mão para o fruto proibido. A promessa foi: no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3:5. Analisem essa tentação. Não era apenas sobre comer uma fruta. Era sobre adquirir algo que pertencia somente a Deus, o conhecimento soberano, a onisciência. Era a promessa de que eles não precisariam mais confiar em Deus para lhes dizer o que era bom. Eles mesmos teriam esse poder. Seriam seus próprios deuses, seus próprios juízes morais. A tentação era pelo poder de conhecer. Essa mesma promessa, essa mesma sedução, nos é feita todos os dias, não por uma serpente num jardim, mas por um sistema global, sussurrando através das nossas telas. O sistema nos diz: dê-me os seus dados e eu lhe darei um mundo de conveniência. Dê-me a sua atenção e eu lhe darei entretenimento infinito. Dê-me a sua confiança e eu lhe direi o que pensar, o que desejar, o que comprar, em quem votar e até mesmo quem amar. E o que nós fazemos? Nós aceitamos o acordo. Nós fazemos a troca. Nós vendemos a nossa alma pedaço por pedaço em troca de uma sensação de poder e conhecimento que é, na verdade, uma ilusão. Pensem no nosso dia a dia. Nós nos tornamos completamente dependentes. Antes de ir a um restaurante, nós não oramos ou usamos nosso discernimento. Nós consultamos as avaliações online, confiando na opinião de estranhos.
Antes de encontrar um caminho para um lugar novo, nós não olhamos para as placas ou pedimos informações. Nós obedecemos cegamente à voz do GPS, entregando nossa capacidade de orientação a um satélite. Antes de tomarmos uma decisão importante, muitas vezes, a primeira coisa que fazemos é pesquisar o que os especialistas, ou a maioria, estão dizendo, em vez de nos ajoelharmos em silêncio e perguntar: Senhor, qual é a tua vontade? Nós começamos a sentir um pânico, uma ansiedade palpável, quando a bateria do celular está acabando ou quando ficamos sem sinal de internet. Sentimos um vazio, uma sensação de estarmos perdidos, desconectados do poder do conhecimento. Por quê? Porque nós entregamos a esse sistema a nossa autonomia, a nossa capacidade de pensar criticamente, a nossa resiliência interior. Nós nos tornamos escravos da informação, viciados em estímulos, e o preço disso é a perda da nossa paz interior. O profeta Jeremias, olhando para a idolatria do seu povo, usou uma metáfora que descreve perfeitamente a nossa condição espiritual hoje. Deus disse através dele: O meu povo cometeu 2 grandes pecados. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si próprios cisternas rachadas que não retêm água. Jeremias 2:13. Meus amigos, nós estamos vivendo nesta imagem. Deus é a fonte de água viva. Nele está a paz que excede todo entendimento. Nele está a alegria, que não depende das circunstâncias. Nele está aí sabedoria, que nos guia em segurança. Nele está a identidade que nos diz que somos amados, perdoados e aceitos. Ele é a fonte. Mas nós o abandonamos. E o que fizemos? Cavamos nossas próprias cisternas. As cisternas que cavamos hoje são digitais. São os perfis que criamos nas redes sociais, cisternas, onde tentamos armazenar a água da afirmação e da identidade. São as playlists de entretenimento, os feeds de notícias, as plataformas de compras, cisternas, onde tentamos armazenar a água da felicidade e da satisfação. Nós passamos o dia inteiro cavando, correndo de uma cisterna para outra, tentando nos encher. Mas a palavra de Deus nos diz a verdade brutal: são cisternas rachadas. Elas não retêm aí a água. Você pode passar horas rolando o feed, recebendo centenas de curtidas, e no final do dia, quando você desliga a tela e o silêncio do quarto te envolve, o que você sente? Um vazio, uma sensação de que nada daquilo foi real. A cisterna está rachada. Você pode assistir a todas as séries, todos os filmes, consumir todo o entretenimento do mundo. E quando os créditos sobem, a mesma ansiedade, a mesma angústia que você estava tentando anestesiar, volta com ainda mais força. A cisterna está rachada. Você pode comprar todas as coisas que o sistema lhe diz que trarão felicidade, e a alegria da nova aquisição dura alguns dias, talvez algumas horas, e logo se dissipa, deixando você com o mesmo vazio de antes, apenas com uma fatura de cartão de crédito maior. A cisterna está rachada. Elas não podem saciar a sede da sua alma. E por que elas não podem? Porque a sua alma, a minha alma, foi criada com uma sede que só a água viva de Deus pode satisfazer. Santo Agostinho disse isso há mais de 1.600 anos. Tu nos fizeste para ti, ó Senhor, e nosso coração está inquieto,
enquanto não repousar em ti. Nenhuma tecnologia, por mais avançada que seja, pode mudar essa verdade fundamental. Em nossa busca frenética por sermos como Deus, conhecendo tudo, controlando tudo, nós vendemos a nossa alma. Trocamos a profundidade pela superficialidade. Trocamos a sabedoria pela informação. Trocamos a comunhão real, olho no olho coração, com o coração, por conexões virtuais frágeis e impessoais. E o resultado é uma geração que tem mais conhecimento, mas menos discernimento. Uma geração que tem mais amigos, mas se sente mais solitária. Uma geração que tem mais opções, mas menos convicção. O preço dessa troca é um cansaço existencial, um esgotamento da alma que nenhuma bebida energética ou coach de produtividade pode curar. A torre que estamos construindo promete nos elevar, mas, na verdade, ela está nos esvaziando. Ela promete nos dar poder, mas está nos tornando frágeis e dependentes. Ela promete nos dar conhecimento, mas está nos roubando a paz. É a barganha de Fausto em escala global. Nós entregamos o que temos de mais precioso: nossa alma, nossa paz, nossa conexão com o Criador, em troca de um poder e um conhecimento que, no final, são apenas uma miragem, uma cisterna rachada que nos deixa com mais sede do que nunca. E o mais trágico é que muitos de nós estamos fazendo essa troca sem nem mesmo perceber. Estamos tão ocupados, cavando tão hipnotizados pelo brilho das nossas ferramentas, que não notamos que estamos morrendo de sede. O julgamento da confusão não é apenas sobre a sociedade se fragmentar. É sobre a nossa alma se fragmentar, se tornar rasa, incapaz de se conectar com o que é real, verdadeiro e eterno. A pergunta que ecoa esta noite para cada um de nós é: vale a pena? Vale a pena trocar a fonte de água viva pelas cisternas rachadas? Vale a pena vender a paz da sua alma em troca de mais uma dose de dopamina digital, de mais um pouco de conhecimento inútil? Deus está nos chamando de volta para a fonte. Ele está nos convidando a parar de cavar. Ele está nos mostrando as rachaduras em nossas cisternas. A questão é: teremos a humildade de admitir nossa sede e a coragem de voltar para Ele, ou continuaremos a vender nossa alma dia após dia até que não reste mais nada dela para vender? Antes de entrarmos na parte mais urgente e profética da nossa conversa, eu preciso que você tome uma decisão. Se você está sentindo o peso do que falamos até aqui, se a imagem das cisternas rachadas faz sentido para a sua alma sedenta, eu quero que você digite "eu quero a água viva" nos comentários. Que isso seja mais do que palavras, que seja o clamor do seu espírito. Porque o que Deus tem a nos dizer agora não é apenas um diagnóstico, é um alerta, uma sirene tocando e um chamado para sairmos do caminho da destruição. Nós passamos os últimos momentos olhando para dentro, para o espelho da nossa alma, e vimos o preço terrível que estamos pagando por construir e habitar esta nova Torre de Babel. Vimos a confusão que ela gera na sociedade e o vazio que ela cava em nosso coração. Vimos como, em nossa busca por conhecimento e controle, estamos trocando a fonte de água viva por cisternas rachadas que não podem satisfazer a nossa sede mais profunda. Diante de um quadro tão sombrio, a pergunta que surge naturalmente é: então, o que fazer? Estamos condenados. Existe alguma esperança? Deus simplesmente nos abandonou à nossa própria sorte
para morrermos de sede ao lado das nossas criações, brilhantes, mas vazias. E a resposta da palavra de Deus é um retumbante não. Nosso Deus é um Deus de graça. Ele é um Deus que adverte antes de julgar. Ele é um pai que vê seus filhos caminhando em direção ao precipício e grita para que eles voltem. E a Bíblia não para a história da rebelião humana em Gênesis com a Torre de Babel. Esse mesmo espírito de Babel, esse mesmo sistema de orgulho humano, reaparece de forma ainda mais poderosa no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. E é aqui que a nossa conversa se torna extremamente séria e urgente. No Apocalipse, o apóstolo João não vê uma torre, mas ele vê um sistema global. Um sistema que domina o mundo inteiro. E a Bíblia dá um nome a esse sistema. Ela o chama de Babilônia a Grande. Essa Babilônia do Apocalipse não é a antiga cidade de Nabucodonosor. É um sistema espiritual e econômico. João a descreve como uma mulher, uma grande prostituta, sentada sobre muitas águas, simbolizando seu domínio sobre muitos povos, multidões, nações e línguas. Apocalipse 17:15. Ela está vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Uma imagem de riqueza e luxo ostensivos. Em sua mão, ela tem um cálice de ouro cheio de abominações e das impurezas da sua prostituição. E a Bíblia diz algo chocante, que os reis da terra se prostituíram com ela, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Apocalipse 17:2. O que isso significa? Significa que este sistema, a Babilônia, seduz o mundo inteiro. Ela oferece algo tão atraente, tão inebriante, que todos, desde os líderes mais poderosos até o cidadão comum, se entregam a ela. Ela os embriaga. Uma pessoa embriagada perde o discernimento. Ela não consegue mais distinguir o certo do errado. Ela se sente eufórica, poderosa, mas, na verdade, está vulnerável e fora de controle. Essa é a descrição perfeita do sistema que estamos vivendo. Um sistema global impulsionado pela tecnologia, pelo comércio e pelo entretenimento. Um sistema que nos oferece um cálice dourado, cheio de promessas de felicidade, de sucesso, de prazer, de conexão. E nós bebemos desse cálice. Bebemos quando passamos horas hipnotizados por um feed infinito buscando a próxima dose de dopamina. Bebemos quando acreditamos que a nossa felicidade virá da próxima compra, do próximo upgrade, da próxima experiência. Bebemos quando moldamos nossos valores, nossos sonhos e nossa moralidade, com base no que a cultura popular nos diz. E assim, como a profecia diz, nós ficamos embriagados. Embriagados com o consumo, embriagados com a distração, embriagados com a nossa própria imagem. E nesse estado de embriaguez, nós perdemos a capacidade de ver a realidade espiritual. Perdemos a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. O capítulo 18 de Apocalipse continua a descrição. Ele diz que todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Diz que os mercadores da terra se enriqueceram com a potência da sua luxúria. Esta é uma descrição perfeita de um sistema de consumo global onde um poder imenso está concentrado nas mãos de poucas corporações
gigantes, os grandes mercadores, que moldam os desejos e os hábitos de bilhões de pessoas para seu próprio lucro. A descrição de Babilônia se encaixa de forma assustadora no sistema que construímos a nossa torre digital. É um sistema que padroniza a cultura, que exporta uma moralidade de vale tudo, que promove a idolatria do eu e que nos torna viciados em suas ofertas. Mas aqui, bem no meio da descrição do poder e da sedução avassaladora deste sistema, uma outra voz é ouvida. Não é a voz da sedução. Não é a voz do comércio. É uma voz que vem do céu. Uma voz cheia de amor, de urgência e de autoridade. E essa voz clama com uma força que atravessa os séculos e chega até nós esta noite. A voz diz: saiam dela, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, nem recebam parte das suas pragas. Apocalipse 18:4. Meus amigos, por favor, ouçam. Este é o chamado de Deus para a nossa geração. Este é o grito de um pai amoroso para seus filhos que estão brincando numa casa que está prestes a desabar. O que significa sair dela? Significa que devemos todos nos mudar para o campo, abandonar nossos empregos e jogar nossos celulares fora. Para alguns, talvez, Deus até peça algo radical assim. Mas para a maioria de nós, este não é um chamado para uma separação física, mas para uma separação espiritual. É um chamado para um êxodo do coração. Sair da Babilônia significa recusar-se a beber do seu cálice. Significa tomar a decisão consciente de não se embriagar com o espírito desta era. Significa olhar para o entretenimento, para o consumismo, para a cultura popular e perguntar: isto está me aproximando de Deus ou me afastando dele? Isto está clareando a minha mente ou me confundindo? Isto está alimentando o meu espírito ou apenas a minha carne? Sair da Babilônia significa parar de construir nossa identidade com os tijolos dela. Significa parar de buscar nosso valor em curtidas, em seguidores, no status social, na aprovação dos outros. Significa encontrar nossa identidade segura e inabalável em sermos filhos e filhas amados do Deus Altíssimo. Significa que, mesmo que o mundo inteiro nos ignore, nós sabemos que somos vistos e amados pelo único olhar que realmente importa. Sair da Babilônia significa parar de confiar na segurança que ela oferece. Significa não colocar nossa esperança última em nosso dinheiro, em nossa carreira, em nossos investimentos ou nos sistemas do mundo. Significa aprender a confiar em Deus como nosso provedor, nosso protetor, nossa rocha. Significa viver com uma dependência radical nele, sabendo que mesmo que todos os sistemas do mundo entrem em colapso, aquele que nos guarda não dorme. Este chamado é um ato de misericórdia, porque a segunda parte do versículo nos diz o porquê. Para que vocês não participem dos seus pecados, nem recebam parte das suas pragas. A Bíblia é absolutamente clara: o julgamento sobre a Babilônia virá. E ele não será sutil como a confusão de línguas. O texto diz que o julgamento dela virá num só dia. Será repentino, rápido e devastador. Os mercadores da terra, os poderosos que se enriqueceram com ela, chorarão e se lamentarão de longe, vendo a fumaça do seu incêndio, dizendo: ai, ai da grande cidade, pois em uma só hora ficou devastada.
Apocalipse 18:19. Deus, em sua infinita graça, está nos mostrando o futuro. Ele está nos dando um spoiler do fim da história deste sistema mundial para que possamos fazer uma escolha. Ele está nos dizendo: não amarrem o barco de vocês neste porto, porque uma tempestade está vindo. Não construam a casa de vocês neste terreno, porque um terremoto vai acontecer. O chamado para sair dela é um chamado para entrar na arca da salvação em Jesus Cristo. É um chamado para ser diferente, para pensar diferente, para amar diferente, para viver com valores que são o oposto dos valores da Babilônia. No reino da Babilônia, o orgulho é celebrado. No reino de Deus, a humildade é exaltada. Na Babilônia, o egoísmo é a norma. No reino de Deus, o serviço é o caminho para a grandeza. Na Babilônia, a busca pelo prazer é o objetivo. No reino de Deus, a busca pela santidade é a nossa alegria. Este é o aviso profético para nós hoje. Não é uma teoria da conspiração. É a palavra clara e direta de Deus. Ele está nos chamando, seu povo, para sairmos do sistema de pensamento do mundo, para pararmos de flertar com seus pecados, para não sermos cúmplices de suas injustiças e de sua idolatria. A pergunta que cada um de nós precisa responder esta noite é: onde eu estou vivendo? Meu corpo pode estar aqui nesta sala, mas onde está o meu coração? Meu coração ainda está apaixonado pela Babilônia. Eu ainda desejo as coisas que ela oferece. Eu ainda bebo do seu cálice. Ou eu ouvi a voz do meu pai me chamando para sair, porque a casa está tremendo. As rachaduras estão aparecendo. E Deus, em seu amor, está nos oferecendo um lugar seguro, um refúgio, uma fortaleza, mas nós precisamos escolher sair. Ninguém será arrastado para fora. A porta da arca está aberta, mas nós precisamos entrar. A decisão é nossa, e ela precisa ser tomada agora, antes que a chuva do julgamento comece a cair. Antes de seguirmos para esta parte, que acende uma luz de esperança, no meio de tudo o que falamos, eu quero te fazer uma pergunta que vai direto ao coração. Você sente que há algo diferente em você, que o seu espírito anseia por algo mais, algo que o mundo não pode dar? Se sim, se você se sente um estranho no ninho, em meio a essa Babilônia moderna, eu te convido a escrever nos comentários: eu sou do remanescente. Que seja uma declaração de fé e um compromisso de permanecer firme. Porque esta mensagem é para você, para aqueles que Deus está reservando para si neste tempo. Nós ouvimos o aviso claro e urgente de Deus: saiam dela, povo meu. Um chamado para uma separação espiritual, para não bebermos do cálice inebriante da Babilônia, para não construirmos nossa vida sobre as areias movediças de seus valores e promessas. Um chamado para não participarmos de seus pecados e, assim, não recebermos parte de suas pragas. Mas diante de um mundo tão seduzido, tão embriagado, tão mergulhado na construção dessa nova torre e na adoração de seus altares digitais, a pergunta que paira no ar é possível? É realmente possível não se conformar? É possível viver neste mundo sem ser do mundo? Será que não seremos arrastados pela correnteza avassaladora dessa Babilônia? E a resposta da palavra de Deus ressoa com uma clareza e uma esperança que podem iluminar o coração mais desanimado. A resposta é um retumbante sim,
é possível, porque em cada tempo, em cada geração, não importa quão escura a noite, não importa quão profunda a apostasia, Deus sempre, sempre, sempre preserva para si um remanescente. O remanescente não é uma teoria, é um princípio bíblico inabalável. É a prova da fidelidade de Deus e da sua graça soberana. O remanescente não é apenas uma minoria, é uma minoria separada, preservada, chamada para ser luz nas trevas mais densas. Pense no profeta Elias. Ele viveu num tempo de profunda idolatria. Jezabel e Acabe haviam corrompido completamente a nação. A adoração a Baal era generalizada. Elias, sozinho, enfrentou os profetas de Baal no Monte Carmelo. E depois de uma vitória espetacular, ele fugiu para o deserto desanimado, achando que era o único fiel que havia sobrado. Ele clamou a Deus, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Eu sou o único que sobrou, e agora procuram tirar minha vida. 1 Reis 19:10. Mas Deus, em sua graça, respondeu a Elias com uma verdade surpreendente. Ele disse: Todavia, conservei em Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. 1 Reis 19:18. 7.000. No meio de milhões, em meio à apostasia generalizada, Deus tinha um remanescente. 7.000 que não haviam se curvado. 7.000 que não haviam comprometido a sua fé. 7.000 que, no segredo do seu coração, continuavam fiéis. O apóstolo Paulo retoma essa mesma verdade e a aplica ao seu próprio tempo e também ao nosso assim, pois também agora, no tempo atual, sobrou um remanescente segundo a eleição da graça. Romanos 5. Meus amigos, há um remanescente hoje, em meio à construção da nova Torre de Babel, em meio à confusão, à idolatria digital, à venda da alma pela onisciência. Deus tem um povo que não dobrou os joelhos a Baal, um povo que não beijou o bezerro de ouro digital, um povo que não se embriagou com o cálice da Babilônia. Quem é este remanescente na era digital? É aquele pai, aquela mãe, que em meio à pressão para dar ao filho o último aparelho, as últimas tecnologias, ousa dizer não, que ousa limitar o tempo de tela, não porque é contra o progresso, mas porque ama a alma do seu filho e entende que a verdadeira conexão não vem de uma rede social, mas de um tempo de qualidade, em família e de um tempo de joelhos dobrados diante de Deus. É aquele jovem que, em meio à obsessão por construir um nome famoso nas redes, por buscar curtidas e aprovação, decide que sua identidade não será definida por um algoritmo ou pela opinião dos outros, que decide encontrar seu valor e sua aprovação unicamente em Jesus Cristo, que busca a verdade na palavra de Deus e não nos trends virais ou nas teorias da conspiração da internet. É aquele homem, aquela mulher que, em meio ao barulho ensurdecedor do mundo, da notificação constante da exigência de estar sempre online, ousa desligar, que ousa cultivar o silêncio, a quietude e o tempo a sós com Deus, que entende que o verdadeiro alimento para a alma não vem de um feed de notícias, mas da oração e da meditação na palavra. É aquele que usa a tecnologia como um servo e não a serve como um senhor, que entende que o celular é uma ferramenta, não um Deus, que a internet
é um recurso, não a fonte da verdade. Que as redes sociais são plataformas para se conectar e compartilhar, mas não o lugar onde se deposita a alma. O remanescente não é perfeito. Eles lutam, eles falham, eles tropeçam como qualquer um de nós. Mas o que os define é o coração, é a intenção, é a decisão consciente diária de não se conformar com o mundo, de não comprometer a verdade, de não negociar os princípios eternos em troca do favor do mundo ou da aceitação da multidão. Este remanescente tem um papel profético e decisivo. Deus não os preserva apenas para que sobrevivam. Ele os preserva para que sejam luz nas trevas. Em meio à confusão de línguas, o remanescente fala a verdade com clareza. Em meio à escuridão moral, eles brilham com a luz do Evangelho. Eles são os faróis que apontam para o caminho da saída da Babilônia. Voz de profecia, quando todos estão embriagados com o vinho da Babilônia. O remanescente é a voz que ainda clama, que adverte, que chama ao arrependimento. Pode ser uma voz pequena, uma voz que muitos zombam, mas é a voz de Deus para esta geração. Intercessores, suas orações sobem como incenso diante do trono de Deus. São as orações do remanescente que ainda seguram a mão do julgamento, que clamam por misericórdia, que buscam um avivamento que possa quebrar as correntes desta Babilônia moderna. Colunas de verdade, quando os fundamentos da sociedade estão se desintegrando, o remanescente se mantém firme sobre a rocha que é Cristo. Eles são as colunas que sustentam a palavra de Deus, que não a distorcem para agradar a cultura, que não a silenciam por medo de serem cancelados. Ser parte do remanescente não é um privilégio passivo. Não é apenas sentar e esperar o julgamento acontecer. É uma designação sagrada que exige coragem, discernimento e entrega total. É um chamado para viver com um nível de consagração que desafia as normas do mundo. É um chamado para uma santidade prática no dia a dia. Significa que o nosso cristianismo não pode ser morno. Não pode ser um cristianismo de fachada, de ir à igreja no domingo e viver como o mundo na segunda-feira. O remanescente é chamado para uma fé radical, para um comprometimento sem reservas, para um amor por Deus, que é maior do que o amor por qualquer tecnologia, qualquer entretenimento, qualquer glória humana. Deus está levantando este remanescente. Ele está purificando os corações. Ele está separando aqueles que decidiram viver para Ele em obediência, em reverência constante, mesmo que isso lhes custe o favor do mundo, a popularidade nas redes, a aceitação da cultura. Porque quando o julgamento vier sobre a Babilônia, não serão os poderosos, não serão os ricos, não serão os famosos que sobreviverão. Serão aqueles que ouviram a voz, que fizeram a escolha de sair, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro e que pertencem ao remanescente de Deus. Você se sente parte deste remanescente? Você sente em seu espírito o chamado para viver de forma diferente, para nadar contra a corrente, para ser luz em meio às trevas? Se sim, então, compreenda a sua responsabilidade. Deus está contando com você. A salvação de almas, o testemunho da verdade,
a intercessão pela misericórdia. Tudo isso repousa em grande parte nos ombros daqueles que se recusam a se curvar. O remanescente não é uma resposta tardia, é a preparação divina. É a esperança de Deus em tempos de caos. E o mais importante, você pode escolher ser parte dele. A porta está aberta. O chamado ecoa. A questão é, você vai ouvir e responder. Você vai se levantar e se posicionar com aqueles que escolheram a Deus acima de tudo, mesmo que signifique ser um estranho neste mundo digital de Babel, porque a sua decisão não afeta apenas a você, mas o testemunho de Deus para esta geração. Nós estamos chegando ao final da nossa jornada. Esta noite é o coração da decisão que definirá o seu destino eterno. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. O Espírito de Deus te sustentou. E se em seu coração você sente o chamado para fazer uma escolha, para se firmar na rocha, eu quero que você escreva nos comentários: com toda a fé que há em você, eu escolho o reino. Que esta seja a sua declaração pública de fé, o seu sim para Jesus, selando a decisão que vamos tomar juntos agora. Nós viajamos juntos esta noite. Começamos vendo a grande ilusão do nosso progresso, a torre brilhante que estamos construindo. Mergulhamos no coração dos construtores e vimos que o projeto é o mesmo da antiga Babel, a busca pela glória do homem e por uma unidade sem Deus. Identificamos os novos sacerdotes, os visionários da tecnologia e os altares digitais, onde sacrificamos nossa privacidade, nosso silêncio e nossa verdade. Nós vimos o julgamento sutil de Deus, não em fogo, mas na confusão de línguas moderna que nos deixou mais conectados e, ao mesmo tempo, mais divididos e solitários do que nunca. Olhamos para o espelho da nossa alma e vimos o preço que estamos pagando, vendendo nossa paz e nossa identidade em troca de um conhecimento ilusório, trocando a fonte de água viva por cisternas rachadas. Mas então, em meio a tudo isso, ouvimos a voz da graça, a voz profética que clama do céu: saiam dela, povo meu. Um chamado para nos separarmos espiritualmente deste sistema, a Babilônia moderna. E descobrimos a esperança maravilhosa de que Deus sempre preserva um remanescente, um povo fiel, que não dobra os joelhos aos ídolos desta era. Agora, tudo isso nos leva a passar a um ponto final, a uma encruzilhada, a uma escolha. A Torre de Babel, construída com tijolos e orgulho humano, foi destinada à confusão e ao fracasso. A nossa nova Torre de Babel, construída com dados algoritmos, e a mesma soberba, por mais alta, mais inteligente e mais impressionante que pareça, tem exatamente o mesmo destino. Suas fundações não são a rocha sólida da verdade de Deus. Suas fundações são a areia movediça do orgulho humano. E a palavra de Deus nos adverte: quando a tempestade do julgamento vier, a casa construída sobre a areia vai desabar, e grande será a sua queda. A Bíblia nos dá uma imagem profética poderosa sobre isso no livro de Daniel. O rei Nabucodonosor teve um sonho com uma estátua imensa. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro. Ela representava a sucessão dos grandes impérios e reinos deste mundo. Era magnífica, poderosa, aterrorizante. Mas o sonho revelava um detalhe crucial: os seus pés. Os pés
eram uma mistura frágil de ferro e barro. Eles não podiam se unir. Eram a base instável de todo aquele poder. E então, no sonho, algo extraordinário acontece. Uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas vem e atinge a estátua exatamente nos seus pés frágeis. E a estátua inteira, o ouro, a prata, o bronze e o ferro, é despedaçada. Vira pó. E o vento a leva embora sem deixar vestígios. Mas a pedra que atingiu a estátua se torna uma grande montanha que enche a terra inteira. Daniel, inspirado por Deus, revela o significado, os reinos do mundo, com toda a sua glória e poder, por mais impressionantes que pareçam, têm uma base frágil. São temporais. Estão destinados a ruir. Mas a pedra cortada sem mãos representa o reino de Deus. Um reino que não é construído pela força ou pela genialidade humana. Um reino que vem do alto. E este reino, o reino de Jesus Cristo, irá destruir todos os outros reinos e permanecerá para sempre. Meus amigos, nós estamos vivendo nos dias dos pés de ferro e barro. Vemos o poder, a tecnologia, a força, o ferro, mas também vemos a fragilidade, a confusão, a divisão, o barro. E a pedra está vindo. Portanto, a escolha final que cada pessoa que ouve a minha voz precisa fazer esta noite é simples, mas suas consequências são eternas. A escolha é em qual fundamento você vai construir a sua vida. Você vai construir sua vida sobre a torre instável da Babilônia. Vai colocar sua esperança, sua segurança e sua identidade neste sistema que o mundo construiu. Um sistema que te promete tudo: felicidade, conexão, sucesso, mas que, como vimos, só te entrega cisternas rachadas, confusão e um vazio na alma. Um sistema que, como a estátua do sonho, está destinado a se tornar pó. Ou você vai construir a sua vida sobre a rocha inabalável. A pedra, que é Jesus Cristo. A escolha é entre os construtores da torre e o rei do reino. Os construtores da torre, os bilionários da tecnologia, os visionários do mundo, te oferecem um paraíso feito por homens aqui na terra. Mas eles não podem perdoar os seus pecados. Eles não podem te dar paz no meio da tempestade. Eles não podem te dar esperança diante da morte. Eles não podem salvar a sua alma. Mas Jesus, o Rei do Reino, Ele pode. Ele não te promete uma vida fácil, mas te promete a sua presença em todos os momentos. Ele não te oferece uma realidade virtual para escapar dos seus problemas, mas te oferece a força real para enfrentá-los. Ele olhou para a sua alma vendida, para a sua sede, e em vez de te condenar, ele subiu numa cruz. Naquela cruz, ele pagou o preço pela sua rebelião. Ele tomou sobre si o julgamento que nós merecíamos. Ele derramou o seu sangue para que a fonte de água viva pudesse jorrar novamente para você. E ele ressuscitou dos mortos para provar que o seu reino é mais poderoso do que o pecado, mais poderoso do que a morte e mais poderoso do que qualquer torre que o homem possa construir. A escolha é sua esta noite. Onde você vai colocar a sua fé? Nos algoritmos ou no Altíssimo? Na inteligência artificial ou no Salvador que te ama? A torre está sendo erguida. O clamor da construção é alto. As luzes da Babilônia são brilhantes
e sedutoras. E o julgamento certamente virá. A confusão, como vimos, já começou. Por favor, eu imploro em nome de Cristo, não espere até que os alicerces desabem completamente. Não espere até que a porta da arca se feche. Hoje, agora mesmo. Neste exato momento, enquanto a voz suave do Espírito de Deus fala ao seu coração, você pode tomar a decisão mais importante da sua vida. Você pode, em oração, sair da sombra da torre e entrar na segurança do reino. Você pode abandonar os ídolos, renunciar às cisternas rachadas. Você pode se voltar para a fonte de água viva. Talvez você esteja me ouvindo e pense, mas eu já sou um crente. Eu vou à igreja. A pergunta para você é onde está o seu coração. Você tem tentado viver com um pé no reino e um pé na Babilônia. Deus está te chamando para um compromisso total, para sair de cima do muro, para se consagrar como parte do remanescente. E talvez você esteja me ouvindo e nunca tenha feito essa escolha. Você tem vivido a sua vida inteira tentando construir o seu próprio nome, cavando as suas próprias cisternas. E você está cansado. Cansado da confusão, cansado do vazio, cansado da sede. Se esse é você, eu tenho a melhor notícia do mundo: a fonte está aberta. Jesus está de braços abertos dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Eu quero te convidar a fazer uma oração comigo agora. Não são as palavras mágicas que salvam, mas a fé do seu coração por trás delas. Se você quer entregar sua vida a Jesus, ou se quer se reconciliar com Ele, repita esta oração em voz alta, onde quer que você esteja. Senhor Jesus, eu reconheço que tenho vivido na minha própria torre. Tenho buscado meu próprio nome, cavado minhas próprias cisternas. Eu confesso que sou um pecador e estou perdido sem ti. Mas esta noite eu ouvi o teu chamado. Eu acredito que tu és o Filho de Deus, que morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu renuncio à Babilônia e a todos os seus ídolos. Eu escolho sair da confusão e entrar na tua clareza. Eu escolho o teu reino. Por favor, perdoa-me. Lava-me com o teu sangue, entra no meu coração e sê o Senhor da minha vida. Enche-me com a tua água viva para que eu nunca mais tenha sede. Eu quero ser parte do teu remanescente. Eu coloco a minha vida, a minha fé e o meu futuro em tuas mãos. A partir de hoje, eu sou teu. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, a Bíblia diz que você nasceu de novo. O seu nome está escrito no livro da vida. Você não é mais um construtor da torre. Você é um cidadão do céu. A sua jornada apenas começou. Procure uma igreja que pregue a Bíblia, se batize e comece a caminhar com a sua nova família na fé. A escolha foi feita. A pedra foi lançada. O reino é inabalável. E enquanto a torre do homem inevitavelmente cai, nós estaremos firmes, seguros para sempre na rocha da nossa salvação. Que Deus abençoe a todos vocês.